Olá, pessoal. Antes de a gente prosseguir com o assunto de cálculos químicos, eu preciso falar sobre uma coisa muito importante, sobretudo para vocês que vão fazer o exercício que foi passado hoje, sobre arredondamento de números, né? Arredondar números, ao contrário do que algumas pessoas possam pensar, não é só eliminar os números, as casas decimais que a gente não quer e seguir em frente, não, tá? Existem critérios para que esse arredondamento seja feito, não é feito de forma aleatória e a gente vai falar um pouco sobre essas regras. Para o exemplo de hoje, a gente vai considerar é, três principais regras, que inclusive eu vou colocar esse material em anexo para vocês darem uma lida e também acompanharem. Porque por aí vai existir muitas regras e aí cabe a vocês escolherem qual vocês querem seguir, mas adianto desde já que essa é a mais simples de todas, tá? A primeira regra vai levar em consideração o seguinte: se o algarismo, se o algarismo à direita do número que eu quero arredondar, ele for menor que 5. Então vamos aqui para esse exemplo. Como vocês estão vendo aqui, vamos supor que eu quero manter apenas uma casa decimal e eu vou eliminar o 4 no caso desse exemplo aqui. 4 é menor que 5, né? Aqui também eu quero manter só um algarismo, uma casa decimal, então vou eliminar o 41. O último número que fica ao lado do número que vai permanecer, ele tem que ser levado em consideração. Então, esses três exemplos que eu vou falar para vocês, eles vão falar da regra dos números que são menores que 5. Eu vou sempre estar olhando para o número que ficou. O número que estava ao lado do 1 era o 4, e 4 é menor que 5. Quando isso acontecer, a gente só elimina a casa decimal sem nenhuma modificação, certo? No caso aqui, 98,341. Se eu quiser manter apenas uma casa decimal, como o último número eliminado aqui é 4 também, 4 é menor que 5. Então vai ficar 98,3. Outro exemplo. Se eu quiser, por exemplo, manter duas casas decimais aqui, então vou eliminar o 1. O último número eliminado, menor que 5. Então vai ficar 39,11. Então, de forma geral, quando a gente tem que o algarismo à direita do último dígito que se pretende representar, no caso, que se pretende manter, for inferior a 5, a gente vai manter esse dígito aqui e desprezar os números que vêm à sua direita, sem nenhuma modificação. Agora a gente vai falar da regra de quando os números eles forem maior que 5. Nesse caso aqui, para essa segunda regra, a gente vai levar em consideração que os números que estão à direita do algarismo que vai ser mantido, eles são maiores que 5, como aqui. 63, se eu quiser eliminar o 98 e manter apenas uma casa decimal, eu vou olhar para o último algarismo aqui, 9. 9 é maior que 5. Então, o que acontece nesse caso? Eu acrescento uma unidade a esse número aqui. Então, vai ficar 63,2, tá? Próximo exemplo aqui. 114,990. Se eu quiser eliminar esses dois últimos e manter apenas uma casa decimal, eu vou aumentar uma unidade ao 9, porque o último número que ficava à sua direita é maior que 5. Aí, como vocês sabem, 9 mais 1, 10. Então, esse número aqui ele vai virar 115,0. E a vírgula aqui, vírgula 0 é opcional, não é obrigatório não, tá? Próximo exemplo, 8,28. Eu quero apenas uma casa decimal aqui. Então, o que acontece? O 8 é maior que 5. Então, esse número aqui vai ser 8,3, tá? E agora, por último, a gente vai ter
a regra, no caso de se o algarismo seguinte à casa escolhida for igual a 5, né? Deixa eu colocar só um pouquinho de corretivo aqui novamente, para manter isso apagado. A gente vai ter duas situações. Se o último número que fica à direita do número eliminado for 5, eu vou ter que levar em consideração se o número que vai ficar, se o número que permanece, ele é par ou ímpar. Nesse caso aqui, eu quero eliminar o 5, né? Se o número for par, ele vai seguir sem alteração. Então, no caso aqui, é 1,8. Porém, se o número for ímpar, eu aumento uma unidade. No caso aqui, fica 38,4. Vocês vão precisar disso quando vocês forem consultar os valores de massa atômica na tabela periódica, tá? Por exemplo, o carbono na tabela periódica é 15,999, né? E vocês vão ver que frequentemente o valor que vai ser dado aproximado é 16. Por quê? Se eu quiser arredondar para uma casa decimal aqui, esse número que fica antes, ele é maior que 5. E a regra manda a gente aumentar uma unidade. Então, 9 mais 1, 10. 16. Existem outros elementos químicos em que essa situação também vai acontecer, como por exemplo o flúor, que tem massa atômica igual a 18,98. Quando fizer o arredondamento, se eu quiser manter apenas uma casa decimal, vai acontecer a mesma coisa, eliminar isso aqui, 8 é maior que 5, vai ficar igual a 19, tá? Então, vocês vão precisar disso para fazer muitos procedimentos de arredondamento. Ainda também tem o alumínio, que é 26,98. Mesma coisa. Como o número que precede o 9, que vem à direita do 9 é 8, 8 é maior que 5. Então, aumenta uma unidade aqui, esse número vai ser igual a 27. Na prova do Enem, vocês não têm acesso à tabela periódica, mas os números de massa atômica, eles já vão ser dados a vocês de forma arredondada, tá bom? Bons estudos!